Então, a gente gostaria muito de saber o teu nome, local de nascimento e data de nascimento. Desirê, eu que agradeço muito ao Museu da Pessoa, porque é importante a gente ter esses, para a história, né? Para a gente deixar para a história essa oralidade, porque o carnaval é isso, o samba é isso, oralidade. Eu sou Lilian Bragança, eu tenho 40 anos. Em 97 eu entrei na escola de samba, né? Eu sou de São Paulo, nascida e criada em São Paulo. E foi na escola de samba que eu me encontrei enquanto mulher preta, eu me encontrei enquanto pessoa, né? Ali eu vi um reduto de gente parecida comigo e ali eu quis ficar. Quer dizer, eu acho que eu já queria estar naquele lugar há muito, muito tempo antes, mas como eu não sou uma família de sambista, só quando eu realmente tive idade é que eu fui para lá, porque desde pequena eu sempre vi aquelas mulheres sambando e sempre quis ser aquilo. E aí eu fui me tornar aquilo que eu sempre quis. E é o carnaval que me dá consciência política, social, que me dá estrutura. Então eu sou isso aí, eu sou há 23 anos passista de escola de samba, com muito orgulho. Já tive vergonha, preciso dizer isso, já tive muita vergonha, principalmente na época da faculdade. Mas isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer. Eu acho que todo ser humano precisa fazer uma desconstrução. E eu acho que, para além desse encontro todo, o que para você é o carnaval em si, como festa, como evento, enfim, como você vê isso na tua vida? Eu acho que para além de ser essa felicidade, essa alegria, essa espontaneidade que o brasileiro tem, e que é muito sucinta, né? Essa coisa, o carnaval ele é o momento em que a gente põe para fora toda aquela nossa alegria, que durante o ano inteiro a gente guarda e fica controlando. A Lélia fala muito disso, né? Que é no carnaval que o mito da democracia racial vai se fazer. É no carnaval que a gente se torna rainha, né? É no carnaval que a gente pode ser aquilo que a gente quer ser sempre. Eu acho que eu vislumbrava dentro do carnaval, principalmente quando eu cheguei no começo, era justamente isso, um poder ser uma coisa que a sociedade não queria me dar. E aí eu vou me encontrar no carnaval, e eu acho que a grande maioria das pessoas, quando elas estão no carnaval, elas buscam isso, um ser daquilo que ele não pode ser durante o ano inteiro, porque a sociedade não permite, né? Porque você precisa tá dentro desses marcos sociais que a sociedade vai impondo para as pessoas, montado, bonitinho. Então, isso, para mim, no carnaval é muito grandioso. E é muito forte, eu acho que é por isso que eles têm medo do carnaval, enquanto posição, né? Posicionamento. Porque é quando você vê aquilo que você realmente é, né? A gente aqui fazendo, né, uma série de entrevistas sobre pessoas que trabalham, né, atuam no carnaval, a gente sempre trabalha com uma ideia de uma produção material, né, de produzir algo, ou produzir uma alegoria, ou um figurino, e eu fiquei muito encantada com a tua história, porque você falou que você é passista, né, então eu queria muito que você falasse da tua produção no carnaval, porque ela é uma produção que ela não é tátil, né? A gente não pega, ela não é material, ela é uma produção do próprio ritual, né? Eu queria então que você falasse da tua produção, como que ela é, enfim, quais são os recursos para produzir o que você faz. Queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho no carnaval, né? É muito legal você perguntar isso, porque isso me recorre uma coisa que eu tenho falado muito, que é a questão do samba no pé. Eu acredito muito que as pessoas podem aprender o samba na escola de samba. Isso, para mim, é ponto. Hoje em dia, infelizmente, por conta desse capital, a escola de samba não tem mais a preocupação do samba. Então, eu, enquanto passista, eu acho que essa coisa do samba no pé, ele é tão fundamental para uma escola de samba, para o sambista, de um modo geral, porque a gente tem a bateria,
a gente tem, que é o coração da escola, a gente tem o pavilhão, que é o símbolo maior, né, que é aquela construção em volta de um símbolo, e a gente tem o samba no pé. E o samba no pé é muito importante, e ele vem se perdendo ao longo desses anos, né, infelizmente. Justamente porque é mais fácil hoje comprar um espaço do que fazer um sambista, né? Quando você fala assim, quando você perguntou, eu queria entender dessa coisa, eu acho que o mais mágico, mais complexo também é o samba no pé, porque a gente tem que dar essa continuidade. Isso vem sendo apagado, esvaziado, né? Ah, qualquer um samba. Não, é uma coisa que vem da alma, ele transcende, ele é passado de geração em geração, em muitas escolas, na Vai-Vai é assim. Então, é esse processo que é muito lindo. Além, obviamente, de ter que ser. E isso é um outro composto muito, para mim, muito, às vezes, doloroso, que é a questão de ser mulher, né? Você tem que ser sempre a mais linda, a mais bela, porque vão te cobrar isso. Você tem que ter o corpo mais belo. Então, o entorno vai todo te cobrar esse processo. Mas não tem problema, porque a gente acaba entrando na onda, a gente acaba fazendo, porque passista é isso, é transcender, né? Você falou uma coisa aí que é a ideia desse processo de continuidade. Vou aqui quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria que você falasse um pouco de como é esse processo dentro da escola de samba, dessa continuidade do samba no pé, de formar meninas. Como acontece isso dentro da escola de samba? Então, a escola de samba, na minha concepção, ela é um lugar onde a gente tem que aprender a ser sambista, né? E é como eu falei, que a gente tem perdido isso por conta desse capitalismo que vem entrando na escola de samba com força, muito por conta da mídia, muito por conta, obviamente, do dinheiro. E aí, esse componente é tão principal numa escola de samba, porque ele vai deixar legado. A escola de samba Vai-Vai, por exemplo, com uma ala de passista, ela consegue amplificar isso, né? Ela vai dando para as meninas todos os movimentos. É ali que você vê que nascem os sambistas, né? Desde pequenininho, né? A tia Cleusi está lá na ala das crianças há mais de 50 anos com as crianças. Então, quando ela promove esse tipo de trabalho, e as meninas vão crescendo, e eles vão vendo, não só meninas, meninos também, que hoje, infelizmente, não tem tanto passista masculino, mas existem muitos, e eles adoram. Então, as crianças desde pequena vão vendo que o samba é isso, né? E isso é mágico. A escola de samba, ela tem como papel fundamental de ensinar isso. E quando você ensina desde pequeno, automaticamente vão deixar para as próximas gerações. E eu acho que toda a escola de samba deveria ser assim. Infelizmente, hoje a gente não tem esse componente de repassar para os próximos essa história, que além de samba no pé, é história, né? Lilian, eu sei que além da escola de samba, você tem outras atuações no carnaval, né? Você podia falar um pouquinho das suas outras atuações dentro do carnaval? Então, o ano passado, nós montamos um coletivo, eu e Juliana Fênix, nós montamos o coletivo Samba Quilomba, que a ideia é justamente amplificar essa historicidade e contar a partir do nosso olhar, né? Porque o samba, ele é oral, então essa oralidade, ela vai se perdendo. O que a gente busca é contar... Lilian, você está me ouvindo? Oi, tô. Oi? Não, só que você travou um pouquinho. A gente pode voltar nessa Pode, resposta? Então tá. pode. Vamos, pode continuar daqui? Beleza. Então, o ano passado, desculpa, o ano passado eu e Juliana Fênix, nós idealizamos um coletivo chamado Samba Quilomba, que é justamente para contar essa historicidade
dos nossos mais velhos e para além a gente contar as nossas histórias a partir do nosso olhar, que é muito o que a Sueli Carneiro fala, que a gente precisa contar as nossas histórias para deixar e para que as nossas histórias não sejam contadas por outras pessoas, que inclusive podem modificar as histórias, né? Que é o que acontece muito no carnaval. Então a gente vai sempre na fonte para poder entender o movimento. E aí, além disso, tem o Samba de Bamba de Londres, que agora a gente também tem uma parceria com Notícias em Português lá de Londres, que a gente escreve uma coluna, né? Nós todos que participam do Samba de Bamba, somos vários, a gente vai ter uma coluna uma vez por mês para falar de não só de samba, mas como de carnaval. A gente vai falar de tudo, de toda essa porque o samba é mais amplo, né? A gente fala do carnaval, mas o samba é mais amplo, né? Então, contar essas histórias, né? Então, a gente tem feito um trabalho grandioso para trazer luz e deixar para as nossas crianças, para essas pessoas que estão aí, uma história. E o coletivo Quilomba, ele é um coletivo que faz uma produção mais textual, de entrevista, ou ele também sai nas ruas no período do carnaval? Como funciona exatamente ele? Como a gente acabou nascendo, esse coletivo acabou nascendo sem querer, assim, porque tudo que nasce, né, de lugares que são oprimidos, eles nascem do boom, né? Como a escola de samba também, ela nasce do boom, tudo nasce do boom. E a nossa ideia era fazer rodas de conversa, trazer as pessoas para falar. A gente acabou fazendo durante o ano passado todo muitas entrevistas, né? E a gente tem levado isso. A gente pleiteia muita coisa junto com a Secretaria de Cultura, porque a ideia, porque o carnaval hoje ele está numa pasta de turismo. A gente precisa trazer o carnaval para a pasta de cultura, porque o dinheiro existe, e aí a gente não tem uma visibilidade para o carnaval enquanto cultura, para manter esse histórico, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido. E agora eu quero voltar um pouquinho, queria que você falasse como o carnaval entrou na tua vida, como a escola de samba entrou na tua vida e como, né, foi gerando tudo isso que você está produzindo. Ai, é tão maluca essa coisa de como ele entrou na minha vida, porque na verdade eu não consigo pensar em quando eu não gostei de carnaval. Se algum dia eu falei, não, eu não gosto disso. Eu me lembro pequena, assim, eu pedia para minha mãe para eu assistir os desfiles, eu queria ficar assistindo, e a minha mãe deixava, vai lá, assiste, enfim. Eu lembro também que uma vez meus pais me levaram na avenida, eu era muito novinha, mas eu fiquei tão feliz com aquilo, ficou emocionada de falar. Desculpa. Acho que a ideia é essa, né, de falar. Porque o carnaval me deu tudo. O carnaval me deu consciência política, o carnaval me deu história, me deu viagem. Viajar para mim foi muito grandioso, muito potente, me deu muita coisa. Me deu a faculdade muito, embora era uma era um tormento assim, porque eu fingia que eu não era aquilo, porque eles não queriam que eu fosse a jornalista, eles queriam que eu continuasse sendo a passista, e eu queria ser os dois. Hoje eu tenho a oportunidade de ser os dois, sem vergonha nenhuma de ser. E aí, quando eu cheguei em 97 na X9, aquilo foi avassalador. Avassalador. É quando eu me comprei. Eu acho que eu tenho dois momentos, né? Esse, quando eu chego na X9, no final de 97, X9 tinha sido campeã. É, e aí, aquilo mudou minha vida
num ano eu estava na ala de passista, no outro eu estava na frente da bateria, no outro eu já era a princesa do carnaval, e foi muito avassalador na minha vida. No outro eu já estava viajando, com 21 anos já estava fazendo minha primeira viagem internacional, e aí um roupante, e o mais louco é que quando o coletivo nasce, nasce uma outra sambista, né? Uma outra mulher com uma outra visão mais ampla, de um universo muito maior, né? A escola de samba é muito grande. Às vezes a gente não compreende enquanto a gente está dentro dela. Quando a gente sai, a gente vê que ela é muito maior e muito mais forte. E como que você vê, com essa visão ampliada de hoje, a importância da escola de samba e do carnaval para o entorno, né? Para as pessoas que estão ali, para o bairro, para a cidade? Como você vê essa expansão né, dessa importância, ou né, como é essa atuação ali para os outros, né? Para além de você? A escola de samba é um cuidado com a comunidade, né? Ela cuida, ela abraça, ela une, né? Muito embora hoje isso tenha se perdido no sentido mais de quem está em cima, porque quem está embaixo continua se ajudando. Semana passada eu estava falando com o pessoal, com um menino que é de uma escola de samba Tatuapé aqui em São Paulo, ele me falou que não tem o dinheiro da escola para ajudar a comunidade, mas a comunidade mesmo se ajuda. Então, eles mesmos juntam, vamos ajudar o fulano que está ali passando necessidade, vamos juntar e vamos ajudar. Então, isso não tem preço para a comunidade, isso é eterno, né? Isso não tem como. Agora, eu vejo hoje eu ainda escrevi isso, eu vejo com muita dificuldade o processo que o carnaval vai passar daqui para frente, porque já não teve carnaval esse ano. Muito provavelmente a gente não tenha carnaval em 2022, porque a gente não tem vacina. E aí isso é um complicador, porque não ter carnaval significa para o poder público que ele não precisa do carnaval. Ele vai dizer, não, esse subsídio aqui, que era do carnaval, vamos colocar em outro lugar, que a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que isso não existe. Então eu tenho muito medo do que a escola de samba ela pode acontecer nesse processo. E claro que a gente sabe que o sambista dá sempre um jeito, ele vai fazer samba, ele vai se virar, ele vai sair ali no bairro dele. Mas esse complicador me dá muito receio, principalmente porque a grande maioria das pessoas nas escolas de samba não tem ideia do quanto o poder público acaba manipulando o sistema para que a gente fique fora, né, desse local, desse dinheiro, desse poder, e aí tá tudo bem. Só que não tá tudo bem, porque a gente sabe que as pontas não estão ganhando dinheiro, não tem trabalho, não tem como fazer absolutamente nada e não tem carnaval. Você acabou respondendo o que seria a minha próxima pergunta, né? Que é como, né, esse isolamento ele tá, como você está vendo. Mas aí eu tenho uma outra pergunta em cima disso, que é se isso tudo fez com que você mudasse o teu olhar e o teu posicionamento em relação a essa estrutura, né? Se tudo que está acontecendo na pandemia te fez, né, mudar esse olhar e essa atuação também. Essa pandemia foi bem cruel. Mas eu já venho dizendo há algum tempo que a escola de samba ela não vai ser mudada, ela é reflexo do sistema. Ela é machista, racista, homofóbica, e ela só vai mudar de fora para dentro. Eu sempre disse isso há mais de 3 anos, eu estou dizendo, de fora para dentro. Não vai mudar. E aí é que é cruel, porque quem está aqui na base não compreende isso. Não compreende. Porque não consegue. Não é nem que não consegue. Ele não consegue captar, porque ele está preso naquele sistema e assim são as sociedades, né? Elas vão ser administradas por alguém que vai dominar alguém. Então, esse processo é muito doloroso, de ver que as pessoas não se dão conta e que elas estão neste momento reclamando ou
falando que precisa disso ou precisa daquilo, que tem que ter o auxílio ou que não tem que ter, que o governo não tem que dar ou que tem que dar, quando, na verdade, elas não compreendem que elas estão no meio desse processo. Isso é muito doloroso. E digo mais, é mais doloroso para mim ver que não tem como essas pessoas saírem desse lugar do que para elas mesmas. Elas estão lá e elas vão acabar dando um jeito de sobreviver ou não. Mas elas jamais vão fazer esse tipo de análise. Isso é mais doloroso. Bom, a gente chegou aqui ao final. E eu queria saber se tem alguma coisa que você queira falar que não foi perguntado, algo que você sinta que é importante falar sobre a tua trajetória, sobre a tua relação com o carnaval, com as escolas de samba. Aí o espaço é teu. Eu só quero agradecer. Eu acho que todo o espaço que a gente tem para falar da mulher do carnaval, da mulher preta do samba, para falar dessa história, para alinhar pensamentos, porque às vezes as pessoas acabam distorcendo aquilo que a gente fala, né? Isso acontece muito comigo, muito, infelizmente. Mas é muito por conta disso, né? O sistema, ele é cruel. E eu compreendo, embora às vezes eu não aceite, mas eu compreendo. Então eu queria agradecer, isso é de suma importância para nós. Acho que para nós enquanto sociedade mesmo, para entender como que funciona, porque não é só a escola de samba que sofre, são vários outros segmentos. A gente tem do segmento dentro do carnaval, os blocos, por exemplo, também vão sofrer, né? E, consequentemente, vão sofrer os blocos, de repente vão sofrer os blocos que são os mais distantes, periféricos, e não aqueles que estão no centro e que têm comum com pessoas que têm dinheiro, enfim. É doloroso, mas a gente vai seguir lutando, e é esse o caminho da fala, da escuta, e eu agradeço muito.